Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós vamos entender a palavra de Deus, nós vamos compreender tudo pela fé. A gente está aquela certeza que tudo que existe, tudo que nós vemos, toda essa grandeza e aquilo que nós não conseguimos ver, mas toda a criação, ela foi feita pela palavra de Deus. Então, se tudo foi criado, tudo foi feito pela palavra de Deus, Deus falando e as coisas acontecendo, então toda a bênção que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, está na palavra deles. Então aqui em Hebreus 11:3 ele diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Tudo que nós vemos, tudo que nós enxergamos e até o que não enxergamos, tudo que existe foi criado, não foi de outra forma, foi pela palavra de Deus. Deixando bem claro que pela fé na palavra de Deus, nós entendendo a palavra de Deus, nós vamos viver as bênçãos de Deus. E teve um homem que compreendeu isso. Esse homem, ele foi buscar uma bênção de Deus e ele olhou para si e ele percebeu, com certeza ele se conhecia, e ele conhecia a sua vida, ele sabia dos seus pontos falhos, e ele viu que por merecimento ele não alcançaria nada, mas ele sabia, pelo poder da palavra de Deus, ele poderia receber a bênção, o milagre. Isso é uma coisa que tem que estar conosco quando nós vamos buscar a Deus. Nós não temos que ir buscando, olhando quem nós somos, porque se nós formos olhando quem nós somos, nós não vamos acreditar que Deus vai nos ouvir. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, o que ela diz, e crer naquilo que ele diz. Aqui em Lucas capítulo 7, versículo bem conhecido, Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículo 2 em diante. Diz assim: e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então, nós vemos aqui que diz o servo, o serviçal de um certo centurião. O centurião era um homem que cuidava ali do comando de um destacamento do exército romano. E esses homens tinham posição na sociedade, tinha muita gente ao seu serviço. E aqui esse tinha um serviçal, um servo que era uma pessoa estimada, com certeza uma pessoa, quando o patrão ele tem carinho pelo servo, pelo serviçal, porque o serviçal é bom, né? Não é à toa que o camarada presta um bom serviço. Só que diz aqui que esse homem estava muito doente. Ele estava muito doente. Quantas pessoas não estão com pessoas doentes na família, necessitadas, e precisa ir para Jesus? Às vezes a pessoa que está doente por algum motivo não está em condições de ir a Jesus. Às vezes por não conhecer,
por não dar ouvidos à palavra de Deus, ou às vezes mesmo pela condição que a pessoa se encontra, que está muito mal mesmo. No caso aqui, ele vai dizer assim: e quando ouviu falar de Jesus, coisa importante, nós temos que parar para ouvirmos falar de Jesus. Aqui não está falando, quando ouviu, está falando do patrão, não do serviçal, do seu Senhor. Ele ouviu falar de Jesus, essa é a coisa mais importante. Às vezes a gente para ouvir tanta coisa. Tem gente que vem falar para a gente de política, tem gente que vem falar de futebol, tem gente que vem falar de tudo, né? Mas nós devemos parar para ouvir falar de Jesus, porque o resto nada traz. Pode trazer uma conversa descontraída em algum momento. Ontem, por exemplo, mesmo, eu cheguei em casa à tarde, aí eu olhei no celular, estava uma mensagem de um amigo lá de Fortaleza. Ele tinha mandado uma postagem falando do time de futebol do Ceará e do Fortaleza. Quer dizer, não acrescenta muita coisa, mas para a gente conversar. Aí eu liguei a televisão, estava até jogando o Atlético Mineiro com o Ceará. Eu brinquei com ele, mandei uma mensagem: vou assistir teu time jogando aqui. Eu brinquei com ele ali, dei um papo descontraído. Mas aquilo não leva a nada, não muda nem mudou nem a minha vida e nem a dele. O que vai mudar a nossa vida? A gente ouvir falar de Jesus, aprender acerca de Jesus. Você pode aprender acerca de muitas coisas. Você entra numa faculdade, numa universidade, vai aprender muitas coisas, vai te ajudar na vida para muitas coisas, mas tem coisas que só Jesus pode resolver, e para isso nós precisamos ouvir. Ninguém vai buscar Jesus se primeiro não ouvir falar dele. Nós precisamos ouvir falar dele. Ouvir o quê? Falar que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário, que Ele já pagou o preço pelos nossos pecados, que Ele já levou as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, que pelas feridas que Ele sofreu ali nós fomos curados. Para a gente entender isso e, crendo verdadeiramente, nos apropriarmos da bênção. Porque entenda bem, todas as bênçãos de Deus já foram liberadas para nós, e como nós tomamos posse delas? Nós tomamos posse através da fé, e fé é certeza, só que é uma certeza lá dentro do coração. Não é uma coisa que você fica brigando, se esforçando, não tenho que crer, não, é você ouve a palavra, e a palavra te convence dentro de você que Deus fez aquilo por você, que Deus já fez aquela obra, e por isso devemos ouvir falar de Jesus. Esse homem ouviu falar de Jesus, e aí ele ouviu falar o quê? Que Jesus curava, que Jesus operava sinais, que Jesus operava milagres. E aí ele estava com o servo dele doente, ele um homem de posição, não era fácil, como, não só naquele tempo, como hoje, não é fácil uma pessoa de posição sair se sujeitando às outras, porque não tem esse costume. O costume de uma pessoa de posição é dar ordem, é mandar, é ordenar que as pessoas façam. Só que com Jesus ninguém pode ordenar, com Jesus você pede, você busca. E esse homem foi até Jesus precisando, apesar de ele ter tanto dinheiro, de ele ter riquezas, mas ele não poderia resolver o problema do seu servo, do seu criado. E isso é o que acontece. Às vezes a pessoa até trabalhou, conquistou uma vida abençoada, mas o que ela adquiriu não consegue resolver uma série de problemas, mas não consegue resolver aquele mal que às vezes aparece ali, às vezes uma doença que a medicina não consegue curar, não consegue resolver, ou qualquer outra situação, e ela precisa ouvir falar de Jesus, aprender sobre a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e fazer uma oração ali cheia de fé e viver a bênção de Deus. E aqui esse homem, ele ouvindo falar de Jesus, enviou pessoas até Jesus, pessoas dos judeus, porque ele era romano, e os judeus eram o povo da promessa, era o povo que tinha as promessas de Deus. Então ele julgou, se eu mandar esses vai ser mais fácil para ele vir, até porque Jesus também era judeu. Aí quando ele veio, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Você veja bem a compreensão errada desses homens que foram até Jesus.
Isso aqui é uma compreensão errada que muita gente tem quando vai orar, quando vai buscar uma bênção de Deus, seja para si ou seja para alguém. Eles chegaram para Jesus e disseram assim: olha, nós viemos aqui chamar você para curar o servo de uma pessoa, que é muito amada nossa, gente boa. E eles disseram assim: aquela pessoa é digno que você vá fazer esse milagre, é digno que você atenda a petição dele, porque ele é uma pessoa boa, porque ele faz isso. Quantas pessoas, não vem isso, ou quantas pessoas já orou por alguém: Deus, abençoa aquela pessoa, porque ela merece, porque ela é boa, porque ela é isso, que é aquilo. Mas esse não é o entendimento certo não, para receber o milagre. Mas mesmo assim, Deus não leva em conta a ignorância do ser humano, até porque se Deus fosse cobrar de nós a gente fazer uma oração certinha, perfeita para Ele atender, Ele não atendia oração de nenhum, porque nós não sabemos como chegar a Deus. Na verdade, a gente chega numa simplicidade que você imagina, se alguém dissesse para você hoje: ó, você vai falar com a maior autoridade do Brasil, seja ela, sei lá quem, não vou nem falar aqui, né? Você ia se preocupar: como é que eu vou chegar diante daquela pessoa e falar com ela? Não é verdade? Porque você ia olhar para a sua pessoa, você é uma pessoa comum, simples, e você ia olhar: o cara lá ocupa o maior cargo do Brasil, como eu vou falar? Agora você imagina você ir falar com a maior autoridade, não só do mundo, mas de todo o universo e de tudo, que é Deus. Se você tem palavras para chegar até Ele, se nós olharmos dessa maneira, nós compreendermos a grandeza de Deus, nós vamos chegar, eu não sei o que dizer, Deus, eu não sei como chegar nem perto do Senhor, mas não, então Deus diz: fala com tua simplicidade, vem da tua maneira que eu compreendo, eu te entendo. Enquanto você fala, eu estou examinando teu coração, o que você quer dizer verdadeiramente. Então ele compreende. Então eles foram até Jesus dessa forma, e quando eles chegaram, Jesus não levou em conta o que eles falaram, simplesmente Jesus foi e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou no centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Você veja bem o que aqueles homens disseram: você precisa ir atender a petição dele, você precisa ir, porque ele é digno disso, ele é uma pessoa boa, ele nos ajuda. Falaram, agora o homem mesmo, ele se examinou e ele disse: olha, eu não fui ter contigo, porque eu nem me achei digno de ir ter contigo, não é nem de te receber na minha casa, é de ir ter contigo, eu me achei indigno. Isso aqui é uma oração certa. A pessoa, ele compreendeu a grandeza de quem era Jesus. Os homens que ele mandou, não, disseram: não, o senhor tem que ir lá, porque ele é digno de ser atendido, porque ele é uma pessoa boa. Ele disse: não, eu não sou nem digno de te receber. Mas aí ele diz assim: por isso ainda não me julguei digno de ter contigo, dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Aqui que está a oração certa. Uma palavra sua é o suficiente, porque se pela palavra de Deus os mundos foram criados, quer dizer, tudo que existe foi criado pela palavra de Deus, então com uma palavra de Deus, Deus pode resolver o problema que eu estou enfrentando, o problema que você está enfrentando, o problema que a humanidade está enfrentando, com uma palavra. Agora é necessário que essa palavra, ela entre no nosso coração. Amém, Jesus? É necessário que ela entre no nosso coração, para que nós venhamos. E quem convence, quem convence o nosso coração da veracidade da palavra de Deus? O próprio Espírito de Deus. É o próprio Espírito de Deus que revela ao nosso coração. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos ter sempre essa boa vontade de ouvir a palavra de Deus, de dar atenção. A palavra de Deus é quando você sai da sua casa para vir para a igreja, você tem que preparar o teu coração. Preparar como? Deus, eu estou indo hoje na tua casa e eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que a tua palavra me convença,
eu quero que a tua palavra fale ao meu coração, até aquela palavra que mentalmente até eu já sei, eu já li, já conheço, mas eu quero muito mais, eu quero que ela produza dentro de mim uma certeza. Eu quero que o Senhor fale comigo. E como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco através da palavra dele. A palavra vem e convence o nosso coração. Pode ser usando o pregador está pregando, e naquele momento, isso aqui é uma coisa importante, irmãos, porque quando nós chegamos até Deus, vimos para o culto, nós temos que vir com essa atenção para a palavra de Deus, atenção em todo o culto, porque às vezes a palavra que vai falar o nosso... Na pregação, o pastor vai ficar pregando ali, sei lá, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, não importa quanto tempo ele levou para pregar, mas a palavra de Deus que vai falar ao seu coração é quando ela sai ali do campo do pregador e ela entra no teu coração com aquela convicção: Deus falou comigo, Deus me deu certeza, eu sei que isso aqui é de Deus. Enquanto você está dizendo assim, o pastor disse isso, o pastor falou isso, isso aqui você ainda está no plano intelectual, normal, natural, mas é aquele momento que você entende aquela palavra, bate a certeza no coração: nossa, essa palavra, Deus está falando comigo, Deus está me dando a garantia que eu vou ser abençoado aqui. Isso aí, essa palavra ela pode vir às vezes no louvor, ela pode vir no momento da oração, numa palavra que está orando, ou na pregação mesmo, ou às vezes não é na igreja, é dentro de casa, você lendo sua Bíblia ou assistindo um programa missionário pregando pela televisão, e aquela palavra vem e convence teu coração. Então nós temos que estar preparados para entender, para ouvir. Preparar como? Dar devida atenção quando a palavra está pregada, ou quando está sendo cultuado, quando Deus está sendo cultuado, a pessoa está ali orando, adorando a Deus, que aquela palavra vem, fala ao coração, bate aquela certeza, é aquele momento da visitação de Deus ao teu coração. Deus convenceu você da veracidade da palavra. Mas, por exemplo, Daniel, ele estava lendo as Escrituras, e ele entendeu pelas Escrituras que o cativeiro de Israel, 70 anos, já tinha acabado. Quer dizer, estava lendo ali, a gente dá para entender o livro de Jeremias, que ele entendeu pelas Escrituras, ele estava lendo. Já tem o Josafá, que veio uma multidão contra ele, e ele não tinha exército suficiente, e ali Deus enviou um profeta. O profeta, pela palavra de Deus, avisou para ele: olha, eu vou entrar nessa batalha, vocês não têm que lutar, vocês só vão seguir minha direção. E ele seguiu até uma direção, fez algo contrário de quem vai para uma batalha, porque levou um exército que Deus mandou, mas na frente ele colocou pessoas adorando, louvando a Deus, e quando chegou lá, Deus já tinha vencido os inimigos dele. Daria até para mim entrar aqui em detalhe nessa leitura, mas aí a gente esticar muito aqui. O culto de hoje, já que é um culto mais rápido, por ser motivo do dia de trabalho. Então veja bem, a gente está atento à palavra de Deus. Muita gente vem para a igreja e perde o tempo que tem, porque não presta, não dá devida atenção à palavra, não está olhando para a palavra. A pessoa vem e não se prepara diante de Deus. Ela vem: Deus me abençoa, me dá uma bênção, faz o milagre que eu preciso da cura. Não, Deus fala comigo, convence meu coração. Eu quero que o Senhor hoje use, seja o pastor, ou seja no momento da oração, mas no momento que o Senhor mesmo venha falar ao meu coração, venha trazer aquela certeza, porque aquela palavra que entrou no teu coração, que te convenceu, que é Deus falando com você, essa palavra é a palavra que vai te curar, é a palavra que vai te abençoar. Porque, como esse homem disse, basta uma palavra tua. Se o Senhor me der uma palavra, eu tenho certeza que a cura está preparada. E nós vemos que aqui Jesus, ele ficou até admirado com tamanha fé, e ele não precisou entrar na casa daquele homem. O criado dele foi curado. Por quê? Por causa dessa fé viva. E a fé viva em que? Na palavra.
A palavra que criou todas as coisas é a palavra que vai criar o milagre na nossa vida, se precisar criar. É a palavra que vai restaurar o corpo que está doente. O meu corpo já não é mais o mesmo, eu só vivo agora doente. Isso, não, espera aí, Deus, o Senhor me criou, e com a tua palavra o Senhor criou todas as coisas. Então, com a tua palavra, me envia a palavra ao meu coração, me faz entender a tua cura para mim crer e o Senhor restaurar tudo que está errado na minha vida ou em qualquer área da vida. Mas tudo vem pela palavra, nós temos que estar atento a isso. Se pela palavra dele criou os mundos, pela palavra dele ele vai curar você, pela palavra dele vai libertar a pessoa da sua família, pela palavra dele ele vai salvar, pela palavra dele ele vai operar o milagre que precisamos. Como esse homem: olha, eu não sou digno de receber, eu não me achei nem digno de me encontrar contigo, mas no entanto, basta uma palavra tua e haverá cura para o meu criado, haverá salvação para ele. Quer dizer, não sou digno, Deus, de receber tua bênção, mas pela tua palavra eu creio que você é abençoado. Amém, Jesus? Então, é isso que nós precisamos, dar mais atenção à palavra. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe e eu tenho certeza que vai ser bênção. Basta a gente crer.